Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs do nosso canal Padre Edson Alegrai-vos. Hoje eu trago para vocês uma história interessante da vida do Padre Pio. É um dos santos mais populares recentemente, tantas pessoas o conhecem ou já ouviram falar dele. Na Itália, tantos devotos ele possui. Nas casas, quando a gente entra aqui, sempre tem uma imagem ou um quadro do Padre Pio. Às vezes até mesmo tem a imagem dele no Templo de São Francisco, porque o povo italiano assimilou essa devoção e tem um carinho muito grande por ele. Não é diferente também do Brasil. Tantas pessoas eu já encontrei são devotos do Padre Pio e gostam de conhecer a vida dele. Então você está no nosso canal Padre Edson e hoje eu quero falar para vocês qual era o segredo do Padre Pio, porque ele fazia tantos milagres e, para a surpresa de todos, não era por causa dos estigmas dele. Você está no nosso canal, assista conosco esse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha e compartilhe com as pessoas, seus amigos. Meus irmãos, como inicia a vida do Padre Pio? Ele nasceu em Pietrelcina, no dia 25 de maio de 1887. Ele era filho de dois camponeses ali da região que trabalhavam a terra, o senhor Grazio e a dona Maria Giuseppa. Eles eram agricultores, pessoas simples, e o Padre Pio, desde criança, ele era diferente. Por quê? Era uma criança que não se juntava às outras, gostava muito de estar no silêncio, às vezes se retirava para a fazenda, às vezes se retirava para algum campo e trazia muitas vezes o rosário na mão. Segundo contam os próprios franciscanos capuchinhos, do que o Padre Pio teria falado, desde pequeno ele já tinha visões sobrenaturais. Ele tinha visão de Jesus, Nossa Senhora, São José, o anjo da guarda. Isso muita gente já conhece, mas também ele tinha a tentação do demônio. Conta que já com 5 anos ele já viu essa presença maligna e se amedrontou muito. Ele conta que ele viu um homem terrível em uma altura imensurável e somente ele podia ter essa coragem, essa força, porque nesse momento, quando ele pedia a Deus, lhe aparecia também São Miguel, um anjo de luz para ajudá-lo naquele momento de tentação. E os irmãos capuchinhos vão dizer mais tarde, inclusive no próprio convento, quando ele já estava padre, já era frei, e eles ouviam barulhos da sua cela, o seu quarto, e o Padre Pio era jogado de um lado para o outro no seu combate contra o demônio. Assim, meus irmãos, quando jovem, ele decide ser frei capuchinho. Para quem não sabe, não entende, os capuchinhos é um ramo da Ordem de São Francisco. Eles são vários. Os capuchinhos são aqueles que usam aquele hábito marrom e tem um capuz pequeno, e eram conhecidos também, na época, como aqueles frades de barba. Assim, no dia 22 de janeiro de 1903, ele então terá sua vestição do seu hábito, que ele vai usar para sempre. Será um irmão capuchinho. Assumindo o seu novo nome, será conhecido como Frade Pio, do convento em Morcone. E no decorrer do seu processo formativo, ele vai receber as ordens sacras. Vai receber, então, no dia 10 de agosto de 1910, a ordenação sacerdotal na Catedral de Benevento, se tornando assim um sacerdote. O Padre Pio vai viver naquele convento, na oração, seguindo as regras, de uma forma exemplar. No dia 20 de setembro de 1918, na igreja de Santa Maria das Graças, em São Giovanni Rotondo, ele receberá, em um momento de oração, as santas chagas do Senhor. E dali vai transformar a sua vida radicalmente, porque a partir daquele momento ele vai chamar a atenção dos outros, os outros irmãos vão ver que tinha aquelas marcas dos pregos na mão, nos pés, e as chagas do Padre Pio sempre a sangrar, sempre saindo sangue, mas ele não morria, ele não se esgotava. Alguns vão observar com certa precaução, não sabendo o que era, e as pessoas também que vão tomando conhecimento logo vão identificando. Aquilo ali eram sinais da paixão de Nosso Senhor. É claro que a notícia, apesar que não tinha internet na época, vai se difundir pela Itália, fora da Itália e muitas outras partes do mundo. Pessoas vão correr para ver aquele frade estigmatizado. E essas estigmas, elas chamam a atenção de muitas pessoas. Inclusive o Papa João Paulo II, quando era ainda padre, ele vai sair de Roma e vai visitar esse frade estigmatizado. Tantas pessoas, e também o período de guerra, até soldados ingleses que tinham bombardeado a região e vão visitar o Padre Pio.
Inclusive tem outra história aqui no nosso canal, que é a respeito do convento do Padre Pio, que escapou por pouco do bombardeio pela intercessão dele. Meus irmãos, mas a vida dele também é repleta de perseguições, porque muitas pessoas não acreditavam. A igreja, que tem sempre um cuidado contra charlatões, contra as pessoas que talvez estejam fingindo algo, a igreja sempre vai encarar de uma forma um pouco receosa. Ela vai enviar os delegados para observar aquilo, por que tanta gente está indo àquele convento, e aquilo ali vai ser podemos dizer, uma outra estigma na vida do Padre Pio. Ele vai ser obrigado a se afastar das pessoas, muitos vão acusá-lo, muitos vão dizer que ele é um charlatão, mas a santidade dele prevalece. A oração, o jejum, comia muito pouco, o Padre Pio era uma pessoa realmente que fazia penitência no seu corpo. Mas o interessante é que o Padre Pio nunca deixa de amar a igreja, apesar de algumas perseguições ao interno. A resposta dele sempre será essa: ele estava pronto para seguir as ordens da hierarquia eclesiástica. Se a igreja pedir que ele fosse para um local, ele iria tranquilamente. Essa é a diferença dos santos. O Padre Pio não vai estar revoltado, mesmo com a incompreensão da hierarquia, ele estará sereno e tranquilo. E depois nós temos também outros tantos milagres na vida dele. E aqui é uma lista enorme. Pessoas que vão ser curadas, pessoas que vão ser curadas de câncer, pessoas que vão estar ali recebendo as graças e a bênção do Padre Pio. Outros dizem também que o viram em diversos locais longe dali. Ele tinha o dom da bilocação, estava em 2 lugares ao mesmo tempo, uma sintonia muito grande com o anjo da guarda. Assim, meus irmãos, esses milagres vão chamando a atenção das pessoas, mas aqui quero contar o segredo do Padre Pio. Tantas pessoas correndo a ele, diziam que ele era santo, diziam que ele era uma pessoa especial, que ele tinha suas chagas, que tudo o que pedisse para ele acontecia. O Padre Pio nunca deixou de enfatizar que ele só podia orar pelas pessoas. Os milagres quem dava era Deus. O milagre que acontecia na vida da pessoa era dado por Deus. O que ele fazia era uma simples oração. E aqui a gente vê esse segredo tão belo, que é a oração, o caminho mais rápido, mais veloz, mais curto até Deus. O próprio Padre Pio, esse exemplo de oração, quando ele celebrava uma missa, ele estava ali radiante. Dizem que a missa dele era muito longa, porque era 3 horas de missa, ele estava ali no momento da consagração, absorto, silencioso, contemplativo. Depois você pode até pesquisar na internet, tem alguns vídeos das suas missas que ele celebrou. Dessa forma, esse frei incansável, combateu o bom combate, termina a sua vida aqui conosco, nesse mundo, e é chamado para a eternidade. No dia 23 de setembro de 1968, em sua própria cela, em seu próprio quartinho, ele morre e termina a sua vida aqui. Mas nunca deixando de ter em seu coração essa alegria, esse amor por Jesus. E mesmo depois da sua morte, os milagres continuaram. As romarias, as peregrinações a São Giovanni del Tondo, tantas pessoas falando das graças recebidas pela intercessão do Padre Pio. Assim, a igreja vai canonizá-lo no dia 16 de junho de 2002, aqui em Roma, pelo Papa João Paulo II, aquele que tinha visitado ele há tanto tempo e o tinha visto. Meus irmãos, essa é a vida belíssima do Padre Pio. O segredo dele lógico, é a oração incessante a Deus. Deus deu a ele uma graça tão grande para mostrar para a incredulidade desse mundo as chagas da paixão. O Padre Pio foi basicamente o evangelho vivo. Tinha ali as chagas mostrando para nós que o sobrenatural, a ação de Deus nesse mundo, ela é viva e ela é presente. Nós não podemos duvidar. Meus irmãos, peçamos ao Padre Pio a graça de sermos fiéis a Deus, a rezarmos, a sermos fiéis à igreja e nunca desanimarmos, mesmo com as dificuldades, as tribulações dessa vida, tenhamos fé. E a oração vence todas as batalhas. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.